Bom dia a todos. No livro de João, capítulo 15, eu costumo dizer a muitas pessoas, quando elas falam assim comigo, pastor, tem algum texto especial que fala assim para tocar no nosso coração, para nós aproximarmos de Cristo? Aí eu falo, leia João, capítulo 15, e leia João capítulo 16. Para mim, é um dos textos mais importantes. Aqui no capítulo 15, do verso 1 ao verso 7, nós temos a palavra permanecer aí 6 vezes. 6 vezes seguidos. Jesus está falando aos discípulos a palavra permanecer. Estar junto, estar próximo, ter comunhão, estar ligado um ao outro. E se você abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 8, você vai ver a palavra permanecer de novo. Agora eu estou no capítulo 15, mas lá no capítulo 8, verso 31, tem a palavra permanecer de novo. E esse verbo moner, no grego, ele está repetido várias vezes. E aqui fala-se da videira. Eu sou a videira e meu pai é um agricultor. O que o agricultor faz? Cultiva a terra, planta a semente e colhe o fruto. Mas ele tem um trabalho árduo. Não é fácil o trabalho do agricultor. É um trabalho que ele faz. Mas ele espera resultado, frutos. E aqui Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Muita coisa diz nesse verso. A primeira coisa que eu vejo é quando ele fala assim, vós já estáis limpos, pela palavra que eu vos anuncio. A eficácia da palavra do Senhor é limpar os nossos corações, nos esterilizar do pecado, livrar-nos de toda a culpa, para que nós possamos estar a cada dia mais próximo dele. É impossível para nós aproximarmos de Cristo sem que ele nos influencie. Não há possibilidade nenhuma de nós fazermos algo para o reino de Deus ou para nos aproximarmos de Cristo se ele não nos influenciar primeiro. Se o Espírito Santo não trabalhar em nossos corações e achar uma pequena brecha onde ele possa entrar e nos comunicar a verdade sobre ele, voltar as nossas atenções para ele. É assim que começa a obra.
Um dia você está lá num bar, um dia você está em outro lugar, e o Espírito Santo encontra uma brecha e fala com você. Quando eu vim para a igreja adventista, eu não falo muito, né, porque eu já cansei vocês de ouvir. Eu não tinha nada a ver, né, com a igreja. E às vezes eu fico meio preocupado se eu tenho alguma coisa a ver até hoje, sabe? É verdade. Mas eu estava lá e eu fui numa festa uma vez. Eu cheguei nessa festa, já era 1h pouca da manhã, e saí dela umas 6 horas da manhã, na casa de um amigo. Um apartamento em Juiz de Fora, na Avenida Rio Branco. Eu não conhecia nada sobre igreja, não tinha interesse em conhecer nada. O meu negócio era trabalhar, ganhar dinheiro, se divertir, trabalhar, ganhar dinheiro, se divertir e comprar o que eu queria e o que eu nunca tive. Então, essa era a mecânica da minha vida, a estrutura. Então, ser crente não era um pensamento. E para a igreja também não era. Mas lá nessa festa, eu via as pessoas bebendo, e eu também bebia muito. Uma parte da minha vida, tive muito problema com álcool. Eu não tive nunca problema com droga, mas com álcool eu tive muito problema. Quando eu começava a beber, era difícil parar. E eu começava com a cerveja e terminava com o que tinha. Né? Não tinha mais escolher. O que tinha, eu ia. E ia a fundo naquele troço. Mas eu comecei a observar, no final da noite, algumas coisas. Eu comecei a ver como as pessoas estavam diferentes. E olha que eu também estava muito diferente. Mas eu comecei a olhar e eu lembrei de uma frase. Meu pai dizendo para mim. Meu pai dizia assim: eu não criei vocês para vocês se perderem no mundo. Meu pai não sabia nem ler e escrever direito, mas ele sabia dar bons conselhos. E aquela frase que meu pai falava comigo, o Espírito de Deus usou para que eu fosse lembrado naquele lugar. E eu saí daquele lugar. Eu já não morava mais com a minha mãe, eu já tinha meus negócios. Mas eu fui a pé para a casa da minha mãe, dava ali uns 4 quilômetros. Esqueci a minha caminhonete num posto de gasolina. O fretista foi avisar meu irmão que a caminhonete estava parada lá 2 dias depois, que eu nem sabia onde é que eu tinha deixado. Eu ajoelhei no chão daquele quarto que eu dormia, na casa da minha mãe, uma casa muito simples. As 2 bicamas para os meus irmãos, e eu ajoelhei ali e eu falei com Deus naquele dia: o Senhor não deixa eu me perder nesse mundo. E eu orei e chorei a Ele, falei: eu não quero me perder. Se eu tenho que conhecer o Senhor precisa me ajudar, porque eu não sei nada. Eu não sei caminhar em direção ao Senhor. E ali passou o tempo. Muito tempo. Uns 3 para 4 anos. Eu fui ter o primeiro contato com a Bíblia. E aí eu escutei na igreja que Deus, o Espírito Santo, não falava com as pessoas se você estivesse em algum lugar que desonrasse Ele. Aí eu ficava pensando assim, falei: então quem é que falou comigo naquele dia? Né? Será que o diabo está fazendo um trabalho contra ele mesmo? Eu não estou falando que você pode ir para qualquer lugar, mas eu estou falando que
Nada pode impedir o Espírito Santo falar com você. Lugar nenhum nesse mundo que você esteja, em situação nenhuma que você esteja, possa impedir o Espírito Santo de falar com você, porque o objetivo de Deus é salvar você do lugar onde você está. Ele quer te tirar de lá. E essa conversa que as pessoas falam, não, nesse lugar aí o Espírito Santo não entra. Não entra por quê? Ele tem que entrar, é ali, ué. É ali que está todo mundo perdido, ué. Sabia disso? É ali. Onde está o perdido que Deus vai. E é onde está o perdido que nós temos que ir, porque agora nós não somos mais de lá, nós somos do lado de cá. Só que quando a gente passa para o lado de cá, a gente fica preconceituoso. A gente acha que, principalmente com os familiares. E eu fui assim. Me tornei adventista, eu falei, agora eu não converso mais com isso aqui. Eu falei, chegou uma fase da minha vida, eu falei, peraí, está errado. O problema não é eu estar conversando, eu escolher não conviver com as mesmas coisas. Mas conversar com as pessoas é necessário. Ouvir as pessoas é necessário. Conhecer sobre a dor das pessoas é necessário, porque só assim nós vamos saber como vamos poder ajudar. Nós nos comprometemos com as pessoas referente ao reino de Deus. Cada pessoa tem sua obrigação pessoal com a sua vida. Mas aquilo que se refere ao reino de Deus, nós, que somos os ramos, que fomos enxertados na videira, somos nós que alimentamos essa vida. E é sobre isso que está dizendo aqui. Sobre como nós alimentamos as pessoas que estão ao redor de nós. Se eu fizer algumas perguntas aqui hoje, e eu falar assim, o que significa Deus para a senhora? Nada pessoal, tá bom, gente? Para ninguém, hein? Depois fala. Mas eu vou fazer uma pergunta. O que significa Deus para a senhora? Deus significa para mim a minha salvação, meu tudo. Seu tudo. Tudo bom. O que significa Deus para você? Deus significa para mim fonte de vida eterna. Isso aí. O que você estaria disposto a fazer por Deus? Mudar a minha vida para procurar agradá-lo nos meus caminhos, para que eu possa também ser exemplo de um filho dele. O que ele podia pedir a você? Eu creio que tudo que ele quisesse. Tá bom. Ô Francisco, o que Deus podia pedir a você? O que ele pode pedir? É. Pode pedir tudo. Tudo? E o que você estava disposto a fazer por ele? Entregar a minha vida, meu coração. Tudo? Você daria? Tudo? Vocês perceberam que nós falamos sempre que Deus é tudo, que nós podemos fazer tudo, não é verdade? É ou não é? Foi isso que nós falamos? E se eu falar com todo mundo aqui, todo mundo vai falar, Deus é tremendamente importante para mim. Beleza? E esse livro aqui, qual o significado que ele tem para nós? Hã? Tem muito significado? Tem? Tá bom. Quanto tempo da nossa vida a gente gasta lendo esse livro? Espera aí. Se Deus é tudo, e nós fazemos tudo, e esse livro fala sobre a nossa salvação, sobre tudo que nós esperamos, quanto tempo a gente gasta com isso? O quanto que a gente conhece dele? Se Deus é tudo para você, o quanto você tem feito por ele? Então tem alguma coisa errada. Vamos fazer outra pergunta. Qual é o seu nome? Beatriz? Eu
estou com problema na faringe, tá, Beatriz? Beatriz, quantos anos você tem? 28? Aqui é sua família? Todo mundo? Essa moça aqui é sua? Ela aqui é sua? É? Deixa eu te perguntar uma coisa. É só... Estou supondo, tá bom? Não é nada pessoal. Se você ganhasse um prêmio na Mega Sena, assim, vamos pôr uns 100 milhões. É? E qual seria a sua primeira escolha? Pode ser muito sincera. Ia viajar para o mundo todo? Aposentaria, né? Não, mas isso aí é lógico, né? Mas você faria o quê? Você viajaria? Ia para um cruzeiro desse, ficaria, escolheria alguns lugares que você sempre sonhou? Hã? Tá bom. Você que está ouvindo eu fazer essa pergunta, Beatriz, você faria o quê com 100 milhões? Compraria uma bela casa? Hã? Vocês já perceberam que quando a gente vai fazendo pergunta sobre o que esse mundo oferece, nós nos alegramos a falar do que nós queremos? Hã? Você vê que como nós estamos distantes de permanecer? Estão entendendo? Porque é o seguinte, se Deus é tudo para nós, e eu não sei o significado desse tudo, mas eu falo sobre ele, quer dizer que eu estou especulando, que eu desconheço do que eu estou falando. Se ele é a razão da minha vida, que vida é essa que eu levo? Que ele me oferece algo e eu quero outra completamente diferente. Porque quando as oportunidades batem na porta da minha vida, eu escolho completamente diferente dele. Quando o significado de empatia perde o sentido para mim, porque eu preciso alimentar os desejos do meu coração e as oportunidades que eu sempre sonhei em ter e não tive, e agora eu digo, eu mereço. Então não tem o significado de permanecer, não é o que Deus espera. Então nós acreditamos nele, amamos ele circunstancialmente. É sobre isso que nós fazemos aqui todos os sábados. É isso que nós estamos nos transformando. Essa é a igreja que nós queremos para os nossos filhos, mas é a igreja que nós estamos produzindo. É o legado que nós estamos formando e verdadeiramente é o que somos. Isso quer dizer que nós não sabemos muito sobre Deus. E sabemos pouco sobre nós também. Porque essa palavra permanecer, ela está mais ligada no sentido de coabitar junto. Senso de pertencimento. Estar presente na vida dele, assim como ele está presente na minha vida. Então, como que eu vou falar que ele é tudo para mim se eu não sei nem como ele está presente na minha vida e nem como eu vou estar presente na vida dele? Porque não há unidade da minha parte, mas há unidade da parte dele. Aquilo que nós buscamos diariamente diz sobre quem somos e para onde nós queremos o quê? Ir. Aquilo que nós permitimos que o nosso coração produza, aquilo que nós permitimos sobre o que a boca nossa fala, verdadeiramente revela quem somos. E aqui está dizendo que ele é o quê? A videira. E no sentido real da palavra, ele esclarece para nós que nós não podemos nada sem ele. Naquilo que se refere o reino de Deus. Não há salvação sem ele. Não há caminho sem ele. Não há vida sem ele. Não há fôlego sem ele. O agente mantenedor, ele está dizendo que é ele. Tudo que nós desejamos parte de quem? Dele. Mas nós queremos o tudo sem ele.
mas queremos dizer que Ele é tudo para nós. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Quem nós somos de verdade? Quem que nós somos, gente? Quem que nós somos? No que nós estamos transformando? Que a gente está enganando a gente? Será que nós vamos para o céu mesmo? Será que os nossos filhos vão se salvar? Nós precisamos repensar. Não é sobre quem você é hoje, mas é no que você está se transformando. Você está sensível realmente à palavra de Deus? Eu, pastor, estou sensível à palavra de Deus para pastorear essa igreja? Nós estamos fazendo o melhor nosso? O que nós vamos escolher hoje, durante o sábado, diz muito sobre nós. O que nós vamos fazer com essas horas do sábado revela muito quem somos. O que nós nos programamos a fazer para hoje à noite, e a expectativa que nós estamos alimentando, que as horas passem rápido, revela muito sobre o que nós queremos. Quando ele fala aqui comigo, o permanecer em mim, e eu permanecerei em vós, ele está dizendo, olha, não tem como, ele não está dizendo que assim, olha, eu só permaneço em você se você permanecer em mim. Ele está dizendo para você, olha, não tem como eu permanecer em você se você não me escolher. Ele permanece porque você deseja. Se você não escolhe, ele não invade sua vida. Quem invade sua vida é o mal. A Bíblia diz que ele bate na porta do nosso coração, lá em Apocalipse, porque ele quer entrar e permanecer, cear com a gente e ali fazer morada. Então nós precisamos entender melhor sobre nós, sobre quem somos, sobre no que estamos transformando, sobre os valores que nós estamos escolhendo. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito difícil. Também. Eu também. Fazer o quê? É por isso que ele morreu. É por causa das pessoas difíceis. Ah, pastor, mas eu tenho um coração muito duro. Eu não tenho, não. Aí eu não posso dizer. Mas eu nem sei se eu já tive o coração duro. Porque eu não guardo mágoa de ninguém. Não guardo. Eu posso ficar triste com algumas coisas, mas mágoa eu não guardo. Eu não quero carregar esse peso dentro de mim. Eu não quero pensar mal sobre alguém. Não faço isso. Eu posso ficar triste com as pessoas, mas eu não guardo mágoa, não guardo rancor. Não sei fazer isso. Ah, mas eu acho que você faz. Tudo bem, pode achar o que você quiser, mas eu não faço. Isso não é sobre você, é sobre mim. O que eu quero dizer para você é, nós podemos todas as coisas através dele. Mas sem ele, nós não podemos nada. Se você tem um perfil difícil, você consegue. Consegue. Se você sofreu algo e está difícil perdoar, você consegue. Você consegue todas as coisas, porque esse é um propósito dele, não seu. É ele que quer te transformar em algo semelhante a ele. Aquilo que é produzido em você é produzido porque ele está em você. Agora, sem ele, você não produz nada. Aí o ramo tem que ser lançado o quê?
fora. Não por escolha dele, mas por sua escolha. Porque ele só permanece no lugar que é dado permissão a ele. Então, nós temos que saber o que nós escolhemos para a nossa vida? Claro. Ah, pastor, mas toda vez eu vou acertar no que eu quero para a minha vida? Lógico que não. Mas não custa nada perguntar a ele. Não custa nada dizer a ele, Senhor, eu não estou sabendo, direciona meus passos. Você acha que é fácil para um pastor sair de um lugar, como eu fiquei 8 anos, fui pastor 8 anos em Patinga. Aí eu saio de lá, venho para Três Rios. E quando eu fui para Três Rios, tinha 5 pastores foram chamados, ninguém aceitou ir. Ninguém me contou sobre isso, que eu ia ser o 6º. Aí, quando eu cheguei no lugar, um amigo meu, pastor, falou assim, cara, como é que tu veio para esse lugar? Aqui é conhecido como cemitério de pastor. Eu falei, ué, mesmo? Ele falou, quando o pastor não morre aqui, ele pede para sair. Eu falei, lascou. E foi um dos melhores lugares para mim. Minha mulher nunca quis vir para o Rio de Janeiro. E eu também não. E outro dia ela falou comigo, Paulo, Deus fez um milagre na minha vida, porque o maior medo que eu tinha aqui é como eu ia andar nesse lugar. E eu não tenho medo de andar nesse lugar. Eu não tenho receio. Esse foi o maior milagre que Deus fez na minha vida, para que você pudesse permanecer aqui. Outro dia eu estava conversando com a minha filha no carro, e eu falando com ela, filha, se a gente tivesse a oportunidade de ser pastor em outro lugar, o que você acha? Ela falou, eu acho que deveria ser a vontade de Deus, pai. Eu acho que a gente não deveria escolher nada. Aí eu falei, Deus fez um grande milagre nessa família. Vocês entendem como Deus vai consertando, Ele vai curando as coisas, para que as coisas sejam feitas segundo a vontade dEle? Então, Ele dá um conselho através de uma filha de 12 anos, Ele fala da felicidade da esposa, que tinha um terrível medo de como ia se locomover aqui. Então, Ele vai ligando as coisas para que a gente tenha informação sobre a vontade dEle. Então, ele se faz ser conhecido. Deus, ele revela a você de várias formas. Porque ele tem necessidade de se revelar a você, para que você possa se aproximar dele e permanecer nele, para que as suas escolhas, que hoje não servem para ele, sejam lançadas fora e você aprenda a fazer escolha com ele, para aquilo realmente que vai ser útil e melhor para a sua vida. Deus quer fazer obras na nossa vida. E Deus quer fazer obra na vida de outras pessoas através de nós. Mas nós só podemos fazer as coisas se nós estivermos ligados a Ele. E deixa eu contar uma coisa para você. Tem um termômetro. Sabia, Estênio? Eu gosto de falar assim com as pessoas que eu sou mais próximo, tá, Estênio? Não estou pegando teu pé, não, tá? Deus tem um termômetro para revelar-nos se nós realmente estamos mais próximos dele. Primeira coisa são as nossas palavras. Não há uma pessoa que diz que estuda a Bíblia, que lê sobre o reino de Deus e que as suas palavras não refletem isso. Não tem. Tem outra coisa. O sentimento que é gerado em nós sobre o mundo que está ao nosso redor, sobre as pessoas que convivem com a gente. Se nós não temos boa compreensão das pessoas, não temos empatia, não sentimos amor e necessidade de cuidar das coisas, se tudo que falam com a gente se fica ofendido e irado e queremos responder aquilo à altura, revela que nós estamos um pouco distantes daquilo que Deus deseja.
revela que nós temos pouca proximidade dele. Porque se você ora, se você lê a Bíblia, se você desenvolve o hábito de falar com ele diariamente, não quer dizer que você vai ser perfeito, mas quer dizer que você vai reconhecer os seus erros e vai buscar mudar. Porque não é sobre o outro, é sobre você. É sobre no que você está se transformando. Como é que os frutos não mudam seus hábitos? Por que que os frutos não mudam seus pensamentos? Não mudam suas atitudes? Porque os frutos não revelam o amor de Deus em você. Precisa refletir, gente. A nossa aproximação de Deus e a aproximação dele de nós precisa ser refletida em boas obras. Pastor, mas tem hora que é difícil. Tem uma coisa que a gente não percebe, que a gente convive muito, é uma palavrinha chamada ressentimento. Sabia? Isso destrói a gente. Isso cria um sentimento da gente terrível. Diminui a gente. Faz a gente pensar que todo mundo está contra a gente e a gente vai ficando contra todo mundo. Isso seca a gente, faz a gente não perceber o amor de Deus e nem o amor das pessoas. Faz a gente achar que o mundo está tudo ruim. Não tem nada ruim, gente. É a gente que está um pouco distante de Deus. É a gente que não aprendemos a amar da forma que Ele ama. Porque o dia que nós começarmos a aprender a amar como Ele ama, cuidar como Ele cuida, e ser gente como Ele deseja, nós vamos passar a ser um pouco mais felizes. Eu acho que o verdadeiro segredo para que a gente tenha uma igreja triunfante, poderosa, que nós tenhamos famílias mais felizes e que nós tenhamos filhos mais agradáveis, mais próximos de nós, é quando nós realmente aprendemos a amar, sem querer nada em troca. Eu fiz um casamento sábado e falando ali no casamento, tinha 3 casais que eu fiz o casamento, sabe? E aí, Stênio, um casal sentou perto de mim e falou: não entendi o senhor hoje. O senhor não deu bronca nenhuma nesse casal. Eu falei: mas eu dei bronca em você? Nossa, cara. Você pegou pesado comigo. Eu falei: rapaz, essa não foi minha intenção, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você foi no curso de noivo? Porque o curso de noivo que eu faço é tipo uma terapia de casal, demora 90 dias. E toda semana a gente vai conversando, construindo a ideia do que é o lar, do que é família. E eu falei: quantas vezes você foi no curso de noivo? Você estava disposto? Aí ele ficou quieto. Falei: então eu tive que fazer o curso de noivo na hora do casamento. E por que você não deu a bronca? Porque ele está fazendo o curso de noivo até hoje. E ele disse para mim: pastor, depois que eu casar, se eu pagar as suas despesas, o senhor pode vir aqui na minha casa para o senhor continuar com a gente, até a gente ter uma estrutura melhor? Cada um faz escolha sobre aquilo que quer, sobre aquilo que deseja para a sua vida. Mas lembra de uma coisa: se você não escolher certo, dificilmente você vai colher o melhor. A Bíblia nos convida hoje a fazer uma escolha.
permanecer em Cristo. Sermos melhor. Nós nunca vamos sair do mundo lá fora, porque a gente vive no mundo. Mas a gente pode escolher não fazer algumas coisas que nos afastam de Deus. Porque continuar no mundo, gente, vamos continuar. Nós temos 100 amigos aqui dentro da igreja, temos 1 milhão de amigos lá fora. Os nossos jovens fazem faculdade toda. Com quantas pessoas adventistas? 1, 2? Temos que melhorar o convívio entre nós. Temos que melhorar o ambiente de nossa igreja. Temos que orar um pelos outros. E dizer para nós mesmos, precisamos cuidar do nosso povo. Entendeu? Isso não quer dizer que nós não vamos tomar decisões fortes às vezes. Mas até em nossas decisões fortes, nós precisamos ter o amor de Deus nela. Isso não quer dizer que às vezes não vamos ser radicais em algum posicionamento. Mas até para ser radical, nós temos que ter o amor de Deus nisso. Porque quando nós agimos com o amor de Deus, nós vamos causar menos dor. E vai ser mais fácil reconciliar dos equívocos que nós cometemos nessa vida. Então, convido você hoje a ler comigo, para nós terminarmos, João, capítulo 15, verso 7 e verso 8. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas é o próximo verso que a gente esquece. Diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Permanecer nele, dando fruto ao Senhor. Sabe quem é o primeiro fruto? Você. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé?